É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a CPI da Covid-19, as implicações políticas, os atritos entre os poderes. Eu converso com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, um dos proponentes da CPI. Senador, boa noite. Boa noite, um prazer estar conversando. Bom, nós tivemos toda a discussão para a instalação da CPI desde metade da tarde, ainda está correndo agora, tem a formação dos blocos que vão indicar os titulares que vão participar e também suplentes. Como é que vai ser a formação dessa comissão? A comissão terá 11 membros titulares e 7 suplentes. Cada bloco parlamentar faz suas indicações dentro de um critério matemático de proporcionalidade. Então a gente deve ter essas indicações, algumas já estão sendo feitas. Imagino que no mais tardar amanhã a gente vai ter todos os nomes já indicados. Você chegou a discutir a possibilidade de 2 CPIs, no final teremos uma CPI apenas pelo Senado, mas que poderá também levar em conta a reivindicação daquela CPI que foi proposta pelo senador Girão, que vai tratar da situação dos estados e municípios, isso quando tiver alguma interligação com a atuação do governo federal, é isso? Isso. O presidente Rodrigo Pacheco decidiu fazer a instalação de uma CPI, é a CPI proposta inicialmente pelo senador Randolfo Rodrigues, e ela incorpora parte da proposta do senador Girão. As duas tiveram a quantidade de assinaturas necessárias. Ela incorpora a proposta do senador Girão no tocante a desdobramentos de repasses de recursos federais. Então, tem a conexão com o recurso federal, pode ser apurado na CPI, dentro dessa avaliação constante. Você não pode pensar um caso do Estado, do município, para levar para o Senado. Agora, senador, o senhor como um dos proponentes que conseguiu a determinação do ministro Barroso para que houvesse a instalação dessa CPI, o que o senhor espera que aconteça? Quais os resultados possíveis dessa CPI? Se fala em revisão de procedimentos e uma melhoria da forma como o país lida com a pandemia. Agora, qual a sua expectativa de fato? Nós temos agora a oportunidade e instrumentos para fazer um raio-x dessa situação. A gente precisa entender o que aconteceu de errado para colocar o Brasil nesse quadro dramático. Ele está chegando em 360 mil mortos, uma quantidade de contaminados por dia de quase 100 mil pessoas. Essa tragédia, ela tem responsáveis, além do próprio vírus, da pandemia. O Brasil cometeu vários erros. Identificar esses erros, saber se eles são crimes ou não e propor soluções é o caminho mais correto para essa CPI e eu tenho convicção de que a gente vai conseguir cumprir. Agora, amanhã o STF deve discutir em plenário a decisão do ministro Barroso. O senhor espera alguma alteração? Porque hoje o Senado chegou a discutir a necessidade de as discussões serem presenciais, que isso poderia ter algum entrave, atrapalhar a CPI. O senhor acha que isso vai entrar na pauta de discussão também do Supremo ou o Supremo só deve sancionar a decisão do ministro Barroso? Tecnicamente, o mandado de segurança já perdeu o objeto, né? A instalação da CPI satisfez a demanda, então não haveria nem por que ter mais algum julgamento amanhã. Mas o que se imagina é que o Supremo reforce, reitere a interpretação da Constituição conforme ela está escrita. A CPI é um direito da minoria. Seria muito estranho você ver o Supremo em sessão virtual definindo que outra casa, outro poder deve ter sessões presenciais. Não faz o menor sentido, não acredito que isso vá acontecer. Agora, senador, nós tivemos desde o final de semana embates aí entre os poderes, o presidente Bolsonaro se posicionando contra essa CPI, aquela gravação do senador Cajuru, o partido agora recomendando, indicando que ele saia do partido, que ele tenha essa iniciativa. Como é que o senhor viu toda essa situação? Você tem uma mistura aí de desconhecimento técnico propriamente do que é uma CPI, do que é um pedido de impeachment, quais são os requisitos jurídicos e um desrespeito à democracia. A democracia pressupõe o livre funcionamento dos poderes. A gente está falando do judiciário, executivo e também do legislativo. Então, quando você tem uma demanda dos senadores por uma CPI e ela está com requisitos preenchidos, não há como e não há motivo para um presidente ou para qualquer outra pessoa se insurgir, muito menos com palavras ofensivas. Eu acredito que a gente precisa trazer o Brasil para uma noção maior de respeito à legislação. A lei vale para todo mundo. E a gente está falando de institutos que estão na Constituição, que é a nossa lei maior. Então, é lamentável que a gente não tenha uma compreensão adequada do que a gente está fazendo. É lamentável que não consiga ter um diálogo institucional mais respeitoso entre os poderes, particularmente com o presidente Bolsonaro e o executivo. A gente tem visto manifestações não só do Bolsonaro, mas do vice-presidente general Mourão e de alguns ministros, atribuindo ao Supremo uma interferência indevida
nada mais ignorante do que isso. Desculpe a palavra até grosseira, mas é ignorância demais. O Supremo já se manifestou nesse sentido várias vezes, inclusive em situações onde o próprio presidente Bolsonaro, como deputado, demandava essa intervenção. Ele não interviu porque quis ou porque quis se meter, ele interviu porque a Constituição determina quando é provocado. Então, se a gente começar a entender melhor quem está fazendo, respeitar mais as instituições, eu tenho certeza que a gente vai colocar o Brasil num rumo muito melhor. Agora, o senhor vê alguma possibilidade de se avançar com o processo de impeachment contra algum ministro do Supremo? Processos de impeachment, e eu já apresentei pedidos de processo de impeachment de ministros, pelo menos por 3 oportunidades, eles dependem do juízo de valor da presidência da Casa. Da mesma forma como o pedido de impeachment do presidente da República depende do juízo de valor do presidente da Câmara. Então, é diferente da CPI, que tem que ser instalada desde que tenha requisitos. Eu acredito sim que nós temos alguns casos de ministros do Supremo que merecem um processamento para que se apure responsabilidades. Mas isso, infelizmente, pela legislação que a gente tem hoje, depende da vontade do presidente da Casa. E hoje o presidente da Casa, assim como os anteriores, não se coloca favorável a esse tipo de processo. Agora, de qualquer modo, há um desgaste na relação entre os poderes e isso aumenta, em certa medida, a fragilidade das instituições. Como é que o senhor vê a situação que o Brasil vive hoje? O Brasil passa por várias crises simultâneas. A gente tem uma crise de saúde violentíssima, a gente tem uma crise econômica muito grave, uma crise orçamentária, porque nós temos um orçamento aprovado que não vale, porque ele é inexequível, e nós temos uma crise política muito grande. A raiz da crise, como você muito bem aponta, está na ineficiência dos poderes. São os próprios poderes que se desmoralizam quando não cumprem o que está na lei, o que está na Constituição. Então, se o presidente do Senado tivesse dado cumprimento àquilo que a lei manda, não seria necessário demandar o Supremo. Então, esse processo de desgaste, que não começou agora, não começou nesse governo, ele vem de muito tempo, ele vai tirando a credibilidade do brasileiro do nosso sistema democrático. Isso é muito ruim. Democracia dá muito trabalho, democracia muitas vezes leva a erros, mas é o melhor sistema que nós temos no mundo, porque é o único que permite a divergência. Então, resgatar a credibilidade através da melhora da eficiência dos poderes é uma missão de qualquer parlamentar, de qualquer democrata no Brasil. A gente vai estar tentando fazer a nossa parte nesse sentido. A questão é que há um atrito quase permanente entre os poderes que a gente tem visto, né? Quando você não entende qual é o alcance do seu poder, é natural que você tenha esses choques, né? O presidente Bolsonaro, muito claramente, não entende qual é a limitação que o executivo no Brasil tem. Não deveria ser difícil, considerando que ele passou 30 anos na Câmara dos Deputados, mas ele claramente não percebeu que um gestor público no Brasil, mesmo o presidente da República, ele está limitado a fazer aquilo que a legislação permite. Ele não pode fazer o que ele quer da barriga dele e da cabeça dele. Ele tem que fazer aquilo que a lei permite, dentro de limites que são muito claros. Essa falta de entendimento gera um desgaste muito grande, porque você vai ter toda hora tentativas e vedações por parte dos outros poderes. Seria muito mais produtivo se todos nós buscássemos uma compreensão daquilo que pode ser feito, enquadrássemos nossas condutas nos limites da Constituição e focássemos no interesse público. Infelizmente, Brasília não funciona assim até o momento. Bom, e rapidamente para encerrarmos, o prazo da CPI para a conclusão dos trabalhos seria 90 dias, isso a partir do início do funcionamento mesmo? Isso, uma vez instalada a CPI com a sua sessão inaugural, você vai ter 90 dias prorrogáveis por mais 90. Analisando o que a gente tem hoje de escopo da CPI, é provável que seja necessário um alongamento desse prazo, ou seja, chegar aos 180 dias, mas dentro desse prazo, com certeza, teremos resultados muito produtivos para o Brasil. E a instalação, de fato, seria em 10 dias, é isso? No máximo em 10 dias. Quando você tiver os nomes todos disponíveis, você já pode fazer a instalação imediatamente. Perfeito. Eu conversei aqui com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, um dos proponentes da CPI. Senador, muito obrigado. Uma boa noite. Prazer falar com vocês. Um abraço. Com vocês.